Olá, família linda! Seja bem-vindo aí ao nosso canal Vamos Viver Maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus queridos, hoje eu vou falar uma coisa bastante interessante para vocês, digamos assim, de forma filosófica, e que eu gostaria que você ficasse pensando. Olha, em todo círculo, em todo meio organizacional, sempre vai haver pessoas, né, que elas não fazem, mas elas dizem que sabem fazer, e elas simplesmente faz com que, de certa forma, aquelas pessoas o respeite, porque essa pessoa muito fala que faz, muito fala que sabe, muito aponta, mas na verdade quando você aponta e quando você não faz, você se coloca no lugar de dominador, ou seja, você é aquela pessoa que domina as demais pessoas pela tua atitude de não fazer e de apontar. E de certa forma você nunca aceita os seus erros, você nunca aceita os seus defeitos, porque você pauta a sua vida em simplesmente de apontar, em simplesmente de mostrar aonde não está certo, mas você não vai lá e faz, né? É como se fosse, digamos, aquele general, né? Aquele general. Nós temos aqui uma história muito interessante de Davi, quando ele se apaixonou por Betseba, e Davi, querendo se livrar do seu general, Davi pede aos seus comandados que coloque ali aquele general na frente de batalha para que ele viesse morrer, para que Davi pudesse possuir a sua esposa. Então é muito fácil você mandar as pessoas ir, é muito fácil você mandar as pessoas fazer, e muitas vezes você se acha que você está certo, que você não tem erros, mas você sabe mandar fazer, mas não sabe fazer. E uma coisa que me vem à lembrança agora é quando o Renato disse uma coisa interessante. Renato Russo, aquele da Legião Urbana, né? Quem é aí da minha época sabe do que eu estou me referindo, né? E esse jovem de hoje, quem dera escutasse Renato, né? Que Renato era um cara muito inspirador, mas de certa forma, muitas vezes ele era visto como anarquista, como um cara que não tinha organização, ele quebrava as leis, quebrava as regras, mas na verdade não. Renato era muito disciplinado, ao ponto de ele escrever uma música, quando ele diz nessa letra dessa música, quando ele fala algo bastante interessante, quando ele diz que disciplina é liberdade. Ou seja, para você ter liberdade é necessário que você tenha disciplina. E a pessoa disciplinada, a pessoa que alcança a liberdade por meio da disciplina, ela não aponta defeitos. Ela é aquela pessoa que ela vai na frente, ela faz, porque ela conhece o conceito do que seja liberdade, porque ela é uma pessoa disciplinada. E muitas vezes a liberdade desse indivíduo, ela é vista por algumas pessoas como uma forma de soberba, uma forma de anarquismo, mas na verdade não, é porque essa pessoa ela não se tem mais, não se torna mais preso a nenhum tipo de sistema. O sistema organizacional não mais prende ele, porque ele não tem a covardia de não começar tudo de novo. Ou seja, ele é uma pessoa totalmente voluntária, ele não para no tempo e espaço. Ele não consegue, essa pessoa não consegue, quando ela alcança a liberdade por meio da disciplina, ela não consegue ver derrotas, ela não consegue ver finitudes, ela só consegue ver progresso, ela só consegue ver as coisas lá na frente, porque ela é de princípio uma pessoa disciplinada, ela é de princípio uma pessoa que alcançou a liberdade. Então nada para essa pessoa, ela não se prende às coisas materiais, ela não se prende às coisas finitas, porque ela está em constante construção, em constante evolução. Por isso que, se nós formos falar filosoficamente da divindade de Deus, Deus é um ser altamente disciplinado, é um ser altamente organizado. Por isso que está constantemente em criação, constantemente em evolução, constantemente construindo.
E quando uma pessoa se assemelha, quando uma pessoa se mescla a esse conceito pleno de estado de ser, de liberdade, essa pessoa muitas vezes causa às outras pessoas um certo tipo de sentimento de inveja, um certo tipo de sentimento que aquelas pessoas não conseguem suportar ou até mesmo conviver com aquele indivíduo que tem esse pleno conhecimento do que consiste a liberdade. Então eu deixo aqui essa reflexão hoje para que você entenda que ter liberdade consiste antecipadamente em ter disciplina. Você não alcança a liberdade se você não for uma pessoa disciplinada. Mas hoje quero fazer você acreditar que liberdade é sinônimo de libertinagem, que liberdade é sinônimo de anarquismo, que liberdade é sinônimo digamos assim, de pessoa não organizada. Pelo contrário, pessoas livres, elas são as pessoas mais disciplinadas, as pessoas mais organizadas, porque ela não quer o bem de si mesmo, ela quer o bem de todos. Porque quando você não escraviza e quando você não se escraviza, o teu intuito é fazer com que as pessoas entendam que por meio da sua disciplina, por meio do seu autoconhecimento, elas podem alcançar o estado de ser, que é a liberdade. E maçonaria, meus irmãos, os nossos princípios básicos é a liberdade. Você pode observar, a liberdade antecede a igualdade. A liberdade antecede a igualdade e a igualdade antecede a fraternidade. Você não pode alcançar a liberdade se você não tiver disciplina, se você não for uma pessoa organizada, uma pessoa totalmente procurando o teu estado de ser. Então, como é que você vai compreender a igualdade se você não conseguiu entender a liberdade? E como é que você vai viver em fraternidade se você não conseguiu entender o que é a igualdade? Então, a maçonaria, nessa mística, nessa triagem de liberdade, igualdade e fraternidade, você tem que alcançar de princípio a liberdade. E para que você possa alcançar a liberdade, é necessário, segundo Renato Russo, que você seja uma pessoa altamente disciplinada, uma pessoa altamente organizada. Aí então você vai alcançar o estado de ser do que consiste em liberdade. Aí então você vai entender o que seja igualdade. E aí então assim você vai viver em fraternidade. Se você não conseguir entender essa triagem e de princípio ser uma pessoa disciplinada, você simplesmente vai apontar defeitos, vai apontar erros e você nunca vai fazer com que aquela engrenagem funcione e que aquilo consiga fazer com que a evolução dos seus pares possa ali dar continuidade e você viver de fato em fraternidade. Porque você vai simplesmente apontar, e principalmente você vai apontar os erros não existentes daquela pessoa que de fato tem disciplina e tem liberdade. Te amo sem te conhecer.